Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio com mais uma dica do TE pra vocês. E hoje a gente vai falar de uma peça que virou filme, mas a gente vai focar mesmo no filme, ok? Então fica aí, depois da vinheta. A gente vai falar sobre quem hoje, Gabi? Vamos falar sobre um filme, barra peça, barra história, que eu amo de coração. O Beijo no Asfalto. João, você sabia que já tiveram 3 versões brasileiras dessa peça do Nelson? Mas do filme ou da peça mesmo? 3 versões de filme, diferentes, Legal. de anos diferentes. Mas vamos dar aquela introduçãozinha básica. O Beijo no Asfalto é uma peça escrita por Nelson Rodrigues. Eu não vou te falar o ano exato porque eu tenho medo de errar, minha memória é muito maravilhosa. Sem problemas. Mas enfim, já fazem alguns bons anos. E ela conta a história... Ai, gente, vou deixar o João contar pra vocês o que conta, porque o João já fez essa peça, Eu fiz entendeu? na minha época de escola. O Beijo no Asfalto é a história de um homem que está vivendo a sua vida normalmente, quando ele vê um acidente, um homem atropelado na sua frente. Isso. Muito legal. E aí, ele chega perto desse homem e esse homem olha pra ele e pede um beijo final antes de morrer. E Se fosse você... Se fosse você daria esse beijo? Responde pra gente aqui embaixo. É. Esse homem chamado Arandir, nessa, tentativa de tentar, né, Ser alguém bom e tirar o sofrimento daquela pessoa, acaba dando um beijo. E esse beijo acaba virando uma grande especulação. Naquela época, eu não sei, isso é uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas Nelson Rodrigues, ele trabalhou praticamente a vida toda em jornal, então ele escrevia para jornal e ele começou escrevendo na coluna dos não eram exatamente homicídios, mas assim, os casos que aconteciam na cidade, sabe, de marido que mata a esposa e etc. Pipoca, enfim, N casos. Então, essas histórias que a gente lê hoje, muitos até mesmo da coletânea da vida como ela é, vêm daí, desses fatos, dessas histórias que ele via. Só que ele era tão genial que a história, às vezes, que ele ia abordar no jornal, era, sei lá, eu tô aqui com o João gravando um vídeo pro Teatro em Escala e eu dei um tapa na cara dele porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. Era isso! Aconteceu mais cedo. Para, não aconteceu. Mas, enfim, era isso. E aí ele conseguia fazer isso ficar de um jeito tão interessante que ele conseguia pegar essa história e mexer com ela a semana inteira. Não era E é mais ou menos isso que acontecia nessa época que se passa o Beijo no Asfalto. As pessoas dos jornais, que trabalhavam nos jornais, elas precisavam de uma polêmica para poder levar o jornal lá para cima e a população ler bastante, porque era uma população que não tinha internet, não tinha tudo que a gente tem hoje de informação. Então as pessoas iam muito pelo que tá no jornal. Então, se o seu cabelo é tingido, mas o jornal fala que ele é natural, ele é natural. Ponto. Então quer dizer que a imprensa ela tem uma força muito grande para formar uma opinião pública mesmo, né? Exatamente. Na verdade, é uma cópia da sociedade, né? O que ele põe no texto. Tipo, a sociedade daquela época era assim, o que o jornal falou, tá falado. Não importa. Eita. Imprensa. Continua, o que acontece com o Arandir? Acontecendo com o Arandir que é o seguinte, ele é casado com uma moça chamada Selminha, e eles moram com a irmã, a Dália, e eles vão receber, e inclusive quem vê essa cena acontecendo é o sogro dele, o Aprígio. Gente, enfim, isso tudo... Essa é só uma introdução da peça, porque vai acontecer vários percalços durante, envolvendo essa história, que começou como uma coisa banal, um simples beijo, e virou um grande rebuliço, um grande circo. E que muda a vida da pessoa que dá o beijo, né? No caso do Arandir. E de todas as pessoas que estão Em ao volta. seu redor. Enfim, hoje a nossa dica é essa história, só que em filme. A gente teve 3 versões nacionais desse filme, uma em 64, uma em 2018 e a outra em 81. Eu não falei na ordem porque minha cabeça é perfeita. Você é linda. Mas são essas versões que a gente teve. A mais recente, que é a de 2018, ela é um pouco diferente. Porque assim, o que você está acostumado de ver no filme é a história linear e ok. A versão que a gente tem de 2018, ela foi idealizada e ela tem a direção do Murilo Benício. Nossos coraçõezinhos pra ele.
E ela tem o que é diferente dela é que por trás do que tá acontecendo na história, que você vai vendo os acontecimentos, você vê o trabalho de mesa dos atores. Ele mostra isso. Então ele dá uma centralizada nesse trabalho mesmo que eles fazem. E por trás de toda a história existem comentários geniais sobre o que o próprio filme quer passar, sabe? Sobre esse lance da imprensa e N outras coisas que eu não vou ficar falando porque eu não vou dar spoiler. Sobre os personagens. Personagens e etc. E quem que tá nesse elenco desse filme de 2018? Ai, gente. Fernandinha linda, maravilhosa ali, ó, Montenegro perfeita. A gente tem Lázaro Ramos, a gente tem... Gente, o filme também tem outros N produtores lindos, maravilhosos, perfeitos. Só uma galera, ou seja, uma galera que manja. Tem muitas pessoas que também tem nome de peso na atuação, mas eu não vou falar todo mundo, porque senão a gente vai ficar, né, falando só delas e não vamos falar do filme em si. Mas enfim, a gente vai dar o destaque desse de 2018 por ser o mais recente, mas a gente também indica você assistir os outros dois. Eu não vou falar muito do de 64, porque eu não cheguei a assistir. Mas pelo que eu sei, ele segue o linear da história pela época. Ele tem uma fotografia um pouco diferente e as cores e tudo mais. Mas o de 81, que tem Tarcísio Meira e Neila Torraca e Cristiane Torlone, Perfeita. ele, assim, pra mim, é muito icônico. Porque, não sei se foi porque foi o primeiro que eu assisti, não sei. Mas eu tenho um amor por ele. E é fácil de encontrar na internet, né? Ele Esse é super mais fácil de encontrar. Isso é verdade. O de 2018 também, mas o de 2018, talvez por ser mais novo, você não encontra, assim, tão aberto. Eu acho super válido, assim, assistir as 3 versões, porque são 3 formas diferentes de se contar a mesma história, não é mesmo? Com certeza. E contando que estamos numa pandemia, você assiste em casa, as 3. Se a gente não tiver na pandemia, pode procurar no Google, no próprio site do Teatro em Escala, porque sempre tem alguma montagem do Beijo no Asfalto nas cidades. Com toda certeza. Beijo no Asfalto é uma peça extremamente montada. Eu acho que muitas escolas, né, as pessoas gostam de montar. Ah, com certeza. Com toda certeza. Porque estudar Nelson, especialmente Beijo no Asfalto, você tem um estudo social muito grande. Sim. Tem um estudo de aprofundamento de personagem que é incrível. Fora o autor. Porque eu não sei se... Bom, é uma coisa que às vezes vai até do próprio método de como a gente trabalha. Eu, particularmente, gosto de estudar um pouco dos autores das peças que eu costumo ensinar. Sim. É um pouco particular, mas eu acho que vale muito pra você entender o que a própria peça quer dizer. Com toda Então, certeza. o fato de... Por isso que eu falei do fato de Nelson ser jornalista. Porque eu acho que nessa questão dele pegar de como a imprensa cria opiniões... faz todo o sentido pra você entender quando você lê o texto e assiste o filme ou vê a peça, enfim. Então eu acho que todo esse outro contexto histórico, social da época, do próprio autor e tudo mais, ele conta muito. E uma última curiosidade, antes da gente acabar o filme, não é o filme, é o vídeo, é que esse filme de 2018, a versão de 2018 do Murilo Benício, foi todo feito por ele mesmo, financeiramente. Então, assim, Nelson fazendo arte sensacional, né? De uma forma única, até quando ele não tá mais entre nós. Poético, amiga, poético. Ai, desculpa, gente. Quem segue o Teatro em Escala sabe da minha paixão por este homem. E o Marcelo, que é meu namorado, me perdoe, mas ele entende. Beijo. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, @Teatro em Escala. Também entra no nosso blog para você curtir o nosso conteúdo, ver tudo que a gente escreve por lá. E você pode falar com a gente por lá também, mandar o que você quer ver de conteúdo, de curiosidade, de dicionário que a gente também tem lá. O nosso blog é o teatroemescala.com e você pode ouvir o nosso podcast também em todas as plataformas de podcast que a gente tem no Brasil. Ah, não esqueçam, sigam @Lebre Produções, que é a galera que tá fazendo o nosso vídeo, Pedro, sensacional, uma pessoa muito simpática e amorosa, e o Vinícius, que também é uma pessoa assim que fala como se não houvesse amanhã, não cala a boca. Mas enfim, eles são muito sensacionais. São queridos. Segue o trabalho dessa galera esplêndida nas redes sociais. E até a próxima. Grande beijo.